Dando continuidade nos vídeos sobre o mercado de aquisição e fusão no Brasil, nos vídeos anteriores falamos sobre fusão, incorporação e cisão total e parcial. E nesse vídeo de hoje falaremos sobre as duas formas mais utilizadas no Brasil para a aquisição de empresas, que é a aquisição de cotas, também conhecida como cessão de cotas ou ações, e alienação do estabelecimento empresarial, que é a venda dos bens corpóreos e incorpóreos de uma empresa. Mas antes de adentrarmos nessas formas de aquisição de empresa, é importante ressaltar que todas as empresas elas possuem bens, direitos e obrigações. Quando falamos de bens, quero destacar que as empresas elas possuem bens corpóreos, conhecido como bens materiais palpáveis, que são máquinas, veículos, computadores, imóveis, né? E também possui bens incorpóreos, né? Conhecido também como propriedade intelectual, que é a marca, o site, a plataforma, o ponto comercial, a clientela, que juntos os bens corpóreos e incorpóreos formam o estabelecimento empresarial para o exercício da atividade do empresário. E muitos não se atentam com a importância dos bens incorpóreos de uma empresa, né, que tem um valor considerável. E quando se fala de aquisição de empresa, obviamente nós temos que pensar na valuation, ou seja, na avaliação de uma empresa, que deve ser levada em consideração os bens corpóreos, os bens incorpóreos em atividade, que aí nós teremos um valor agregado muito grande, um valor considerável da empresa. Além dos bens e direitos, a empresa também possui obrigações contraídas durante todo o período em que está em atividade, como obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, dentre outras obrigações. E aqui nós temos que ficar atento quando se fala de aquisição de empresa. Vamos exemplificar para entender melhor. Vou utilizar de exemplo aqui uma empresa X, que é uma pessoa jurídica, onde ela tem o seu CNPJ, ela foi devidamente constituída através de uma sociedade entre A e B, onde cada um detém 50% das cotas. Essa empresa, pessoa jurídica, ela tem os seus bens incorpóreos, que são marca, ponto comercial, site, clientela, e ela tem também os seus bens corpóreos, que são veículos, maquinários, imóvel, dentre outros bens. Quando nós temos interessados em adquirir uma empresa, nós temos que nos atentar no tocante aos direitos e obrigações dessa empresa, tá? Então vamos supor o seguinte, ó. Essa empresa, vamos supor que ela foi constituída há 10 anos atrás. Ela nasceu, ela foi constituída há 10 anos atrás. E durante todo esse tempo, ela contraiu obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias. E nesse caso, nesse período, pode ser que há algumas irregularidades, pode ser que tenha algum passivo oculto. Então, o que acontece normalmente no mercado de aquisição é quando eu tenho os interessados em adquirir a empresa, a operação, como aqui no exemplo, Pedro e João querem adquirir toda a operação empresarial, né? Hoje, grandes empresas e algumas médias empresas sabem que para eu adquirir uma empresa, eu preciso antes fazer uma due diligence, ou seja, contratar uma equipe especializada para realizar essa diligência prévia na empresa, né? Para identificar a real situação da empresa, apontar eventuais riscos e irregularidades, bem como tentar identificar passivos ocultos. Lembra que eu comentei? Durante 10 anos a empresa estava em atividade.
Como que eu vou conseguir analisar se tinha um caixa 2, se tem sonegação fiscal? Com uma equipe especializada eu consigo identificar tudo isso, os riscos que eu estou aí assumindo futuramente antes de adquirir a empresa. Então, no nosso exemplo, Pedro e João querem adquirir a empresa X, faz uma due diligence para poder entender os riscos operacionais para depois tomar uma decisão de qual é a melhor forma de adquirir a empresa. E hoje, como comentei no vídeo, nós temos duas formas de aquisição de empresa, que é ou pela aquisição compra das cotas ou pela alienação do estabelecimento empresarial, que entra somente os bens corpóreos e incorpóreos. Porém, quando se trata de pequenas empresas e algumas médias empresas, bem como de interessados em adquirir empresa e são inexperientes, eles acabam não sabendo que existe esse serviço de diligência prévia para aquisição de empresa. Razão pela qual acaba adquirindo a empresa no escuro, sem fazer uma análise de riscos, e de irregularidades. E isso é perigoso. Enfim, diante desse cenário, nós temos duas hipóteses muito utilizadas no Brasil para a aquisição de empresas, que é através da cessão de cotas ou alienação do estabelecimento empresarial. E quando se fala de aquisição de cotas, também conhecida como cessão de cotas, como no exemplo aqui, Pedro e João, após realizar uma diligência prévia, vê que não tem irregularidades, não tem riscos, razão pela qual decidem adquirir as cotas de A e B, mantendo a personalidade jurídica da empresa, mantendo a pessoa jurídica com o CNPJ e todos os bens incorpóreos ou corpóreos. Aqui, na prática, se estabelece somente um instrumento particular de cessão de cotas, onde as partes estabelecem aí os direitos, obrigações, valor, forma de pagamento, e posteriormente só faz uma mera alteração no contrato social e leva a registro na junta comercial, dando a saída do sócio A cedendo as cotas para Pedro, saída do sócio B cedendo as cotas para João. Aqui há somente a cessão de cotas, mantendo a pessoa jurídica com todos os seus direitos, obrigações e responsabilidades. Não se altera mais nada. Já no caso de alienação do estabelecimento empresarial, é diferente. Aqui, os adquirentes interessados, eles constataram que no CNPJ pode haver aí um passivo oculto, pode haver aí riscos futuros, razão pela qual eles vão criar a sua sociedade, a sua pessoa jurídica para adquirir os bens corpóreos e incorpóreos da empresa X. Como, por exemplo, Pedro e João, identificando que pode haver riscos no CNPJ, eles vão constituir uma sociedade Y, uma pessoa jurídica, para essa pessoa jurídica com esse CNPJ adquira os bens incorpóreos e os bens corpóreos dessa empresa X. Aqui nesse caso, esse CNPJ, essa empresa X, era detentora de todos os bens corpóreos e incorpóreos. Aqui está sendo constituído um novo CNPJ, uma nova empresa por Pedro e João, onde a sociedade Y, essa pessoa jurídica, é que vai adquirir os bens incorpóreos e corpóreos para dar continuidade na atividade e na operação, mas através de um novo CNPJ, através de uma nova empresa. Lembrando também que no caso de alienação de estabelecimento empresarial, pode ser adquirido a totalidade da empresa, como, por exemplo, também é utilizado para adquirir somente uma filial. Vamos supor que a empresa X tem uma filial numa determinada cidade e aquela filial vai ser vendida para Pedro e João através da sociedade Y. Então, a alienação do estabelecimento empresarial, ela pode se dar por toda a operação ou
pela compra de uma filial meramente. Diferente do contrato de cessão de cotas, onde vai transferir somente as cotas de A, B para Pedro e João, no caso de alienação de estabelecimento empresarial, é feito um instrumento particular de alienação de estabelecimento empresarial, também conhecido como contrato de trespasse. Nesse caso, há a transferência dos bens corpóreos e incorpóreos para a pessoa jurídica adquirente. E quando se trata de contrato particular de alienação de estabelecimento empresarial, nós advogados temos que ficar atento com uma coisa. Aqui no contrato deve ser discriminado todos os bens incorpóreos, marca, site, título de estabelecimento, clientela, bem como os bens incorpóreos. Na prática, já me deparei com advogados que deixou de constar no contrato o site ou a marca e depois trouxe problema futuro para o adquirente para discutir se estava junto ou não da aquisição. Creio que a maioria de vocês devem estar se perguntando: e se a empresa X tiver credores? Eu posso alienar, vender todos os bens corpóreos e incorpóreos? E o legislador pensou nisso também, pois o que garante a dívida da pessoa jurídica X são realmente os bens, o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica. Razão pela qual, se eu alienar os bens sem pegar anuência ou sem pagar os credores, isso é considerado fraude, ou seja, sucessão empresarial. O adquirente vai passar a responder pelas obrigações da empresa alienante. Entretanto, na prática, o empresário adquirente geralmente está assessorado por uma equipe jurídica que exige a quitação dos débitos pela empresa alienante ou, entre eles, estabelece uma forma de pagamento dos credores em própria cláusula do contrato, evitando problemas futuros com credores. Entretanto, na prática, o que é muito comum acontecer é que os empresários, entre eles combinam, eles acordam como será realizado aí o pagamento de eventuais credores. Tem contratos que o próprio adquirente assume a condição junto aos credores para quitar os débitos. Tem contratos em que o empresário alienante pega-se parte do valor para já quitar os credores e não haver problemas futuros, mas tudo pactuado dentro da cláusula do contrato de alienação de estabelecimento empresarial. Caso você tenha dúvida no caso de alienação de estabelecimento empresarial ou cessão de cotas, deixe aqui nos comentários que nós responderemos nos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar com os colegas.